Sabe aquela barulheira da rua? O som alto dos bares e o barulho das obras perto da sua casa? É sobre isso que a segunda temporada do programa Pode ou Não Pode vai tratar. Sobre os limites entre o barulho e o sossego. Em outras palavras, a famosa Lei do Silêncio ou Lei do Perturbação do Sossego em Curitiba. Fica aí que depois da vinheta eu te conto mais. A Lei da Perturbação do Sossego, ou simplesmente Lei do Silêncio, é o dispositivo que regula a intensidade dos sons da cidade. A depender da manhã, da tarde ou da noite, temos um limite de decibéis que podem ser alcançados, mas nem sempre isso é uma realidade. É justamente por conta disso que estamos aqui hoje. Vamos discutir como a sociedade está sendo afetada por essa lei. Por isso, eu quero convidar aqui os nossos participantes do primeiro episódio da temporada para que eles possam se apresentar. Ao meu lado, eu tenho o Volney Lopes, que é presidente do Conselho de Segurança do Abranches e membro do movimento contra a perturbação do sossego. Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde. Eu tenho também aqui como convidado o Guilherme Isfer, que é advogado e pesquisador, que atende diversos casos de perturbação do sossego. Tudo bem, Guilherme? Olá a todos, é um prazer estar aqui. E com a gente aqui também a Jaqueline Bezerra, que é fisioterapeuta e especialista em ergonomia e saúde do trabalho. Muito boa tarde a todos, obrigada pelo convite. Sejam muito bem-vindos. E para provar para você que a nossa discussão vale a pena nesta temporada, vamos começar a conversa com um VT. O nosso colega Jean Lucredi vai nos mostrar o bairro do Silêncio de Curitiba. E, na verdade, se ele realmente pode ser chamado assim. Roda o VT. O silêncio é essencial para o bem-estar das pessoas. Em Curitiba, a legislação prevê isso e reconhece as áreas conhecidas como zonas de silêncio. Resumidamente, locais que estejam no raio de 200 metros de hospitais, escolas, hotéis, bibliotecas públicas, postos de saúde ou similares são zonas de silêncio, onde o controle do ruído é obrigatório. Mas será que isso realmente ocorre? Conhece o bairro Batel, aqui no centro de Curitiba? Levando em conta essa lei de silêncio vigente na cidade, a região deveria ser o bairro do silêncio. Aqui tem mais de 5 hospitais e também redes de educação, além de contar com hotéis ao sul. A teoria indica que deveria ser um verdadeiro oásis de tranquilidade, mas na prática é bem diferente. Dá uma olhada no mapa do bairro. Praticamente toda a região é enquadrada como zona de silêncio. Só que as principais atividades da região fazem as pessoas que frequentam aqui terem certeza do contrário. Tem essa questão de reclamação do barulho, também por conta desse fluxo aqui. E também aqui tem os bares aqui em cima, então o pessoal às vezes passa um pouquinho mais com som alto, enfim. Então a importância de respeitar a lei dessa região de hospitais, hotéis. A gente não tem muito o que fazer, né? Até pelo fato que é uma responsabilidade até acredito eu, dos órgãos públicos, né? De resolver isso daí. O que a gente faz é acolher o paciente de uma forma que não atrapalhe tanto o atendimento. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, um som que ultrapassa os 50 decibéis já prejudica o organismo. Mas aqui no Batel temos ruas movimentadas que chegam a 85 decibéis e bares espalhados por quase toda a região que chegam a 120 decibéis, o equivalente ao som de uma britadeira ouvida de perto. Segundo a Lei do Silêncio, no período noturno, as regiões podem ir de 45 a 60 decibéis, não mais que isso. No período matutino e vespertino, um pouco mais, até 70 a 60 decibéis, respectivamente em alguns casos. Com o descumprimento, primeiro, são aplicadas notificações para que o barulho diminua, ou se cesse dentro da lei. Se houver reincidência da perturbação, podem ser aplicadas multas gravíssimas que alcançam o valor de mais de R$10 mil, além também da cassação da licença do estabelecimento.
É bem curiosa, né, essa situação do bairro aí, onde nós temos, como o Jean mesmo explicou, vários estabelecimentos que juntos, próximos uns dos outros, acabam impedindo com que as pessoas ultrapassem o limite da lei do silêncio, né? Então a gente vai começar justamente falando sobre isso. Eu trago aqui para o nosso bate-papo agora o Guilherme Isfer, e eu queria saber, Guilherme, como é que funciona a legislação do silêncio aqui em Curitiba? O que os dispositivos legais, eles preveem hoje na cidade? Bom, muito bem. Pela introdução ali, todos puderam notar a preocupação da cidade, dos moradores, com a perturbação do sossego. É um tema de extrema relevância que já é tratado há muitos anos na cidade de Curitiba. Curitiba, como todos também muito bem sabem, é uma cidade planejada. É uma cidade de pessoas de convívio harmônico, na maior parte das vezes, de pessoas educadas, uma cidade muito bem programada. E eu diria que uma dessas programações envolve a perturbação do sossego, ou melhor, como evitar essa perturbação do sossego. E me parece que a função aqui hoje, além de tratar sobre a legislação, é encontrar um ponto ou outro para adequar eventuais problemas causados com isso. Especificamente sobre a legislação, como você comentou, temos a Lei do Silêncio de Curitiba, que é a Lei 10.625 de 2002, de autoria, ou melhor, da gestão do prefeito Cássio Taniguchi, que já tinha lá em 2002 uma grande preocupação com essa temática. Ou seja, é uma lei de 23 anos atrás, né? Exatamente. Era uma outra Curitiba naquela época. Era uma outra Curitiba, era um outro programa de Curitiba que evoluiu com o tempo, que evoluiu com os prefeitos, com os próprios vereadores e principalmente com os moradores da cidade. Mas vejam que interessante aqui, só para todos nós estarmos situados nessa legislação, o artigo 1º dessa lei 10.625 diz assim: é proibido perturbar o sossego e o bem-estar público com sons, ruídos, vibrações que causem incômodo de qualquer natureza ou que ultrapassem os limites fixados nesta lei. Ou seja, não é tão somente a caixinha de som do teu vizinho no churrasco de domingo à noite quando você quer se preparar para a segunda. Não é só o bar, mas são os ruídos, as vibrações. E é por isso que, se Curitiba quiser ser uma cidade mais inteligente, essa discussão precisa estar na mesa, assim como nós estamos fazendo aqui. E quais que são os principais casos, assim, já atendidos no escritório, né? A gente queria destrinchar um pouquinho mais a legislação, mas eu acredito que a partir de exemplos você consegue nos explicar um pouco melhor como é que funciona essa questão da variação dos decibéis, de acordo também, acho que com as zonas, né, da cidade. Bom, primeiro sobre os casos, né? Num escritório de advocacia, o nosso escritório trata sobre o direito civil e sobre a responsabilidade civil. A perturbação de sossego chega, em alguns casos, ao ponto de ferir a própria honra de algumas famílias e a própria existência de algumas famílias. Então, existem, por exemplo, em nosso escritório, casos que já passaram, por exemplo, contra bares, contra vizinhos perturbadores, com caixas de som ou com próprios carros. Então, ali, uma oficina mecânica amadora em determinada casa que a pessoa operava aqueles carros durante a madrugada. Ou seja, geravam prejuízo aos vizinhos. Ou, por exemplo, em igrejas. Também é uma questão relevante de tratarmos, e aqui é até uma matéria constitucional, e como estamos falando também para a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, é interessante ressaltarmos isso. Não estamos falando de barrar a liberdade religiosa ou a liberdade de culto, mas é também necessário tratarmos sobre isso. Um sábado de manhã, um domingo de manhã ou dia de semana, com o barulho das igrejas em alto som, atrapalhando ali a comunidade. Então, esses seriam alguns casos que nós temos. É certo que na nossa lei existem algumas exceções, como, por exemplo, exceções que as pessoas entendem. Carnaval, desfiles cívicos, esses tipos de evento que já são naturais ter um barulho extrapolado ali durante um período do tempo, mas as pessoas se programam, as pessoas se ajeitam conforme são para atenderem ali as expectativas da própria comunidade nesses desfiles, nesses eventos. Mas também existem algumas exceções no sentido contrário, como por exemplo nós vimos ali áreas que deveriam ser isoladas e com barulho diminuído perto de hospitais, creches, escolas. E essa confesso, a minha maior preocupação, porque vejo que esses hospitais estão sendo assim sobrecarregados de ruídos, de barulhos,
e as pessoas não estão se preocupando com isso. Como os hospitais já são antigos, a comunidade se instalou ao redor dos hospitais e acham que o hospital está ali e não tem preocupação. É isso que eu ia falar, porque assim, a maioria dos hospitais de Curitiba, eles estão localizados nessa região central mesmo, Sim. né? Sim. Sim. Então, Santa acaba Casa, que Hospital de sofre Clínicas, bastante com estão isso. todos no centro. Exatamente. Em Isso é um- avenidas também, né? Além da região, eu particularmente trabalhei em um hospital, eu também sou fisioterapeuta intensivista, daí saí da fisioterapia intensiva para trabalhar com fisioterapia do trabalho e ergonomia. Mas o próprio hospital, ele já é ruidoso, né? Parece, é um local de cura, é um local onde é necessário esse repouso para os pacientes. Porém, se a gente for colocar como exemplo uma UTI, uma terapia intensiva, tem muito ruído dos respiradores, dos ventiladores, das bombas de infusão, dos deslocamentos dos pacientes, enfim, de tudo que envolve a própria dinâmica do trabalho já é bem ruidosa. Além da fala entre os profissionais e também pacientes que são queixosos, tudo isso está envolvendo o ruído. Então, se a gente for somar o ruído interno com o ruído externo, é muito prejudicial. E quando a gente ainda fala sobre a questão da lei do silêncio, impacta tanto no paciente, que a gente vai chegar na minha vez para falar, né, Pedrita? Não, mas você já está falando, Tá. fique à vontade. O que impacta principalmente no paciente? A recuperação dele. A recuperação, se ele é um paciente pós-cirúrgico, na cicatrização, ocasiona irritabilidade, porque o paciente já está com dor. Se a gente for trazer até o próprio exemplo que o Volney trouxe, né? Esses hospitais, a população é diversa. Então, tem desde os idosos, Uma pacientes... santa casa da vida, Pacientes né? portadores de Uhum. deficiência, vamos trazer, né? A gente pode citar um exemplo bem específico, que é o Hospital Pequeno Príncipe, né? Exato. Que é só crianças com diversas complexidades, na Exato. verdade, né? Desde uma que vai ali entrando no pronto-socorro, como crianças que fazem terapias ali A longo a prazo. longo prazo. E se a gente for trazer, assim, o que além desses impactos da saúde deles na questão da recuperação, aumento de pressão arterial, predispondo esse paciente a ter AVC, entre outras enfermidades, cada condição clínica é muito característica individual, mas a gente também vai prolongar esse tempo de internamento e além dos custos. Isso. Porque tudo a gente Tudo é tem que custo, analisar, né? Sim. né? Um leito E- que fica ocupado por mais tempo do que o necessário, né? Porque às vezes tem uma pessoa esperando por aquele Exato. leito, né? E além disso, os profissionais, que também é meu lugar de fala, né, pela especialidade que eu tenho, os profissionais já têm estudos que indicam que em ambiente interno hospitalar chega até 65 decibéis o ruído. Tá? Como que a gente tem esse critério? Nós temos uma norma técnica, a NBR 10152 de 2017, onde ali ela recomenda a pressão sonora recomendável, que seja tolerante para nós quanto indivíduos. Então, ali nessa NBR, vai apontar o local, ela tem o descritivo, até como doutor, né? Se a gente for esmiuçar a lei, a NBR fica muito moroso aqui, Sim. então acho que a proposta aqui do podcast É de trazer, contextualizar. mas assim, um quarto coletivo de enfermaria é recomendável até 40 decibéis. Tá? No individual, até 35 decibéis. E quando a gente fala sobre essa variação, eu estou falando sobre ambiente interno, tá? Eu não estou considerando o ambiente externo. Então, imagina, a gente já tem todos esses cuidados, um ambiente que por si só já é ruidoso. Se a gente não ter essa lei efetiva, ter a penalidade, principalmente para quem, né, não respeita a lei do silêncio, tem muitas outras camadas que estão envolvidas. E quando a gente fala do profissional, profissional da saúde, que a gente envolve médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, enfim, todos que estão envolvidos ali, a gente tem como até estudos que indicam a fadiga mental, que a gente até traz na norma aí da atualização da NR1, sobre principalmente a gente apontar nessas instituições, em empresas, hospitais, o quanto isso está impactando
no desenvolvimento, no desempenho desses profissionais. E quando a gente tem um ruído que está além do recomendado, o profissional vai causar irritabilidade, fadiga mental, cansaço, e eu acho que isso é muito importante a gente falar, o quanto ele fica predisposto a errar. Quantos erros a gente viu? Claro que quando a gente fala sobre ruído, tem tantas outros fatores envolvendo um erro de um profissional, mas isso é um fator muito importante, certo? Então, quando a gente fala de ruído, de silêncio, a gente precisa respeitar, porque está envolvendo tanto o desempenho do funcionário, né, do profissional de saúde, a segurança do paciente e a segurança do profissional. Vejam, novamente, só fazendo uma parte aqui. Não é só sobre o hospital, só sobre a escola, mas é sobre o paciente, sobre o médico, sobre o enfermeiro, enfim, sobre todas as camadas da nossa sociedade. E é por isso que a lei, ela versa sobre, obviamente, o indivíduo, mas principalmente sobre a coletividade, né? A ausência de um leito em um hospital atinge quem? Atinge a coletividade, atinge todos nós. E é por isso que é tão importante a gente tratar sobre isso. Você concorda com isso, Volney? E tem um outro aspecto. A ausência de controle na sociedade em si, principalmente nos ambientes de diversão, vai acarretar, vai aumentar a quantidade de pacientes que vão procurar tratamento no hospital. É uma cadeia, porque se não se prevenir, vai ter que se gastar muito mais com o tratamento depois. Então, por isso que os órgãos governamentais deveriam se voltar a um planejamento melhor, a um pensamento melhor, assim como se prega tanto a prevenção do acidente, para não acarretar despesa de tratamento, principalmente pelo nosso belíssimo, fenomenal SUS, que, no fim, porque aquele de uma classe menos privilegiada, aquele dependente do SUS, ele vai procurar o psiquiatra, o psicólogo, vai procurar o internamento por desgaste, por estresse, no hospital. Sim. Vai diminuir a quantidade de leitos, vai ter que aumentar a quantidade de profissionais disponíveis, porque ele foi acometido, ele recebeu uma doença, vamos dizer assim, né? Num ambiente que ele não precisava. Ele não foi voluntário. Foi o ambiente, foi a sociedade, foi o transgressor que provocou essa doença nele. Então, acho que está na hora de se começar a repensar pelos legislativos, e aí nós estamos na melhor casa, porque é a casa que tem a responsabilidade sobre fazer as leis, sobre controlar. Então, se os legislativos não começarem a pensar sem nenhum interesse de amizade, de lobby, de qualquer coisa, começar a pensar baseando-se em profissionais, principalmente na área jurídica e na área clínica, para fazerem leis melhores, para porem limite na esbórnia, na baderna, vai dar prejuízo para todo mundo. Prejuízo de saúde que, às vezes, um cidadão idoso, graças à perturbação sonora, ele piorou o quadro dele, né? Porque nós temos o autista, quando se fala em autista, fala-se só da criança, mas o autismo não se cura quando adulto, não é? Sim, o autismo, a pessoa continua como autista. Então ele vai ser um problema, ele vai ser uma pessoa sensível sempre. Então, se não se cuidar, ele constantemente terá que estar buscando profissionais especializados para mitigar o problema de saúde dele. E como que o movimento, né, agora aproveitando que você já entrou na conversa, como é que o movimento contra a perturbação do sossego, ele atua nessa questão dessas zonas que deveriam ser zonas onde o silêncio é mais priorizado em detrimento de outras, assim? Vocês são provocados? As pessoas trazem bastante denúncias. Como é que surgiu esse trabalho? Sim, acontece inicialmente, quando não se tinha a quantidade de CONSEG que tem hoje, quando não era tão divulgado o papel do CONSEG, porque o papel que se tinha antes do Conselho Comunitário de Segurança é que era apenas para barrar a violência, para planejar policiamento ostensivo ou algo assim. Mas aumentou-se o espectro do que é o CONSEG, ou as suas atribuições. O CONSEG hoje é responsável, até por orientação
não só preceitos legais, mas orientação da nossa coordenação, tudo que não só vai resolver, digamos, o pós-violência, mas evitar a violência. Tudo, então, que pode prejudicar o risco de vida através do mal da saúde. Muito bem. A comunidade, no passado, quando os contatos eram mais próximos, etc., a sociedade era menos pessoas, a cidade era menor, a primeira coisa que procurava era o legislador, através do coordenador do bairro, porque todo legislador tem os seus representantes no bairro, seus Sim. cabos eleitorais, essas suas lideranças. Isso é normal numa sociedade organizada como a nossa. Mas chegou um ponto que aumentou muito e nem sempre este evento, digamos, de uma transgressão da lei do sossego era de alçada daquele legislador, ou até ele não tinha tanto conhecimento, porque ele não é obrigado a conhecer de todos os problemas, e aí as pessoas passam a procurar os consegues. Nós temos reuniões, todos os consegues são obrigados a ter reuniões mensais. E nas reuniões mensais, onde tem bastante edifícios, a gente divulga nas portarias dos edifícios os problemas. Porque não é só quem mora em casas que tem um barzinho barulhento embaixo. Tem edifício que também tem 2 bares, um de cada lado, que chega lá no 9º andar, o barulho. Ou até outros tipos de barulho, como betoneira e outras coisas. Então passa-se a procurar o consegue. A função do consegue, nós recebemos uma certa orientação, também uma certa formação, para orientar essa pessoa. Orientar essa pessoa, primeiro, em não tentar resolver pessoalmente. Você está sem dormir em casa 11 horas porque o pessoal no bar está fazendo barulho, só que tem 30, 40 elementos lá que já estão com poder etílico elevado, né? Já estão com seu índice elevado, e aqui não está se criticando quem bebe, porque eu também fui jovem no passado, mas também fui jovem e também bebi. E daí a gente sabe que quando você está alto, como se diz, você já não tem a mesma sensibilidade para ouvir, então você já cobra do dono do bar que coloca a música mais alta. Uhum. E daí você também passa a falar mais alto porque a música está alta. Então não recomenda-se nunca, evita-se, insiste-se com as pessoas, porque normalmente as vítimas de perturbação são mais idosos. E são mais frágeis fisicamente, são mais frágeis emocionalmente, então procura-se prepará-los, dissuadi-los para não ir para o corpo a corpo, e se orientar. Mas daí a pessoa, não, mas eu tenho que falar com ele. Tá bom, manda um e-mail, procura descobrir o e-mail, manda um WhatsApp. Na pior das hipóteses, ele te xinga por WhatsApp, você bloqueia e ele não te xinga mais. Você bloqueia ele no e-mail, ele não te provoca mais. Então mande um e-mail propondo uma conversa. Mas nunca ele descer no bar ou o bar vir na portaria do prédio ou no portão da casa dele. Sempre um mediador, através do judiciário, um conciliador oficial, um conciliador preparado. Pode ser um advogado com formação específica, pode ser um psiquiatra, um psicólogo que vai dizer para ele cientificamente qual o problema. A gente mais orienta do que toma atitude. Agora, quando nada resolveu, aí também o consegue, como nós temos na Seconsegue, no Seconsegue, ou todos os consegues hoje têm os advogados, nós temos os profissionais, nós temos até oficiais militares, quando da reserva eles podem participar dos consegues, então eles vão orientar como fazer uma ação, como entrar com uma ação no próprio distrito policial, uma ação mesmo civil, né? Ou criminal, dependendo do caso, quando desacato, etc., entrar com uma ação e se fazer uma peça judiciária, mas nunca a pessoa. E mesmo quando uma peça judiciária ou na ação, esse idoso ou essa pessoa mais frágil, fazer-se acompanhar de uma outra, uma testemunha mais nova, uma testemunha, digamos, que inspire mais segurança, porque as pessoas são frágeis, muitas vezes não se denuncia porque a pessoa tem medo, porque foi coagido. Porque ao passar na porta do bar para chegar na casa dele, ele está vindo da feira noturna, principalmente, e ali na Garibaldi, no Batel tem as feirinhas noturnas de alimentação, ele vai passar onde está o perturbador de sossego, ele é ameaçado, é constrangido. Então nunca a pessoa a vítima encarar
de peito aberto, eu querer ir para o corpo a corpo. Mas há um relacionamento entre o movimento e também o poder público. Vocês Sim, chegam com certeza. a acionar, por Sim. exemplo, a Secretaria Municipal de Ambiente para fiscalizar determinada situação? Sim, normalmente nos consegues, quando a gente assume uma liderança de um consegue, é porque você ou é mais articulado, ou é uma pessoa com uma formação que conhece os respectivos órgãos, né, de defesa. Então, os consegues, por isso nós fazemos as reuniões mensais dentro dos consegues, em cada bairro, e temos as reuniões do fórum dos consegues, dos presidentes, exatamente para debatermos os problemas por duas razões. Primeiro, que nenhum consegue, o problema é só dele, especificamente. Pedreira Paulo Leminski, é de 3 consegues. Nós temos 3 consegues ali que são vítimas em potencial, por um dia no mês, mas somos vítimas em potencial dos problemas dos shows na Pedreira. Então nós nos reunimos os 3 consegues para ver qual o promotor, a gente vai ao Ministério Público, né, saber qual o promotor que vamos agir. Primeiro uma consulta a esse promotor, doutor, está acontecendo assim, 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 o que o senhor orienta? Né? Sempre consulta mais de um consegue, a gente conversa com o companheiro para ver se ele também é vítima, se ele já teve um problema semelhante, qual o caminho que ele trilhou. Então, é uma organização para nos defendermos. Realmente é o espírito de corpo. Daí, se é para brigar, então vamos brigar todos juntos. Só puxando aqui o Guilherme para a conversa novamente. Guilherme, você atende as duas situações? Sim. Tanto aquela pessoa que reclama da perturbação, quanto aquela pessoa que está dizendo que ela está dentro da lei? Como que funciona, assim? Só para a gente poder entender. Sim, claro. Existem ações penais, existe uma previsão na legislação penal, que é o artigo 42 da Lei das Contravenções Penais, que inclusive depende de uma representação, né? E me parece inclusive que é uma preocupação dos conselhos, essa questão de ser necessária a representação, né? Que o perturbado vá até e prossiga com a representação, mas também existem processos na esfera civil, que aí sim são a minha especialidade, em que nós atendemos tanto o denunciado quanto o denunciante, né? Ou o autor e o réu da ação. Porque às vezes o perturbador, o réu, numa ação de reparação civil, porque gera danos morais, a perturbação de sossego, então você pode ser indenizado, né, num valor pela perturbação que você tenha sofrido, mas o réu, muitas vezes, existe uma explicação, existe um outro lado da história, enfim, não em todos os casos, obviamente, mas o que vejo ao falar em conciliação, por exemplo, primeiro, que o judiciário paranaense está preparado para receber as demandas e nessa esfera fazer as audiências de conciliação, em que os advogados estão presentes, as partes e um conciliador judicial. Muitas vezes o processo encerra por aí. Existe ali um ajuste de conduta na audiência de conciliação, as pessoas se comprometem e respeitam, tá bem? E, obviamente, existem também processos que não dá certo a conciliação e segue por uma decisão judicial e aí tem uma força, né, da decisão judicial para o cumprimento forçado de determinada obrigação ou de determinado pagamento de pecúnia, pagamento de uma indenização por danos morais, por exemplo. Mas, de forma ou de outra, o judiciário está à disposição para receber essas demandas. Mas, novamente, me parece que seria interessante pensarmos na Câmara, na Prefeitura, na Secretaria do Meio Ambiente, talvez formas que não chegassem ao Judiciário esse tipo de demanda, ou que chegassem ao Judiciário tão somente quando a conciliação extrajudicial não tenha tido sucesso. Então, talvez seja algo de pensar, até porque o artigo 27, inciso 1º da Lei do Sossego de Curitiba diz assim, que é responsabilidade da Secretaria Municipal do Meio Ambiente estabelecer o programa de controle de ruídos urbanos e exercer o poder de controle e fiscalização das fontes poluidoras sonoras. Olha a primeira parte. Um programa de controle, Programa né? de controle dos ruídos. Existe o programa? É uma gestão, né? Aí já entra no que é a minha especialidade também. Eu, quanto ergonomista, a gente identifica o conforto do local. Aí tem os colegas que é da higiene ocupacional, ambientalistas, aonde elaboram um documento que é a LTCAT, que é um laudo,
né? Que ali, esse laudo, ele tem, a gente identifica os riscos, tanto ambientais, físicos, o controle do ruído, tá? E daí, dentro disso, vai para o PGR, que é um Programa de Gerenciamento de Riscos. Quando ele cita sobre um controle, é o gerenciamento desses riscos, que vai ao encontro do que o seu Volney falou, né? Tem a situação, mas a gente precisa do gerenciamento dessas ações. Pois então, mas pensando nisso, e aí vocês podem trazer totalmente fora aqui do que eu ia perguntar na sequência, mas é porque você me deu um gancho. Pensando no que você está falando, de gestão dos riscos, dos ruídos, e nessa questão que você acabou de trazer na lei, que deveria se ter um programa de controle, né? Como que a gente consegue imaginar numa situação, por exemplo, eu vou pegar bem prático, porque está bem visual aqui, a questão do Hospital do Pequeno Príncipe, né? Ele fica entre duas avenidas bastante movimentadas, que é a Iguaçu e a Silva Jardim. Além de ter um intenso fluxo ali em horários de pico, a gente também tem não só o trânsito de veículos, mas também tem trânsito de ônibus, né? Ônibus com pesados, né? Então, só pensando nesse aspecto do trânsito, já tem muito barulho. Sim. Como que daria para fazer a gestão? Nesse caso, por exemplo, assim, só para a gente trazer Assim, claro que a gente... difícil. É difícil, né? Não, é bem interessante, a gente gosta de desafios, né, doutor? Não, eu acho assim, a gente não sabe bem ao certo se não existem já ações em cima disso. Por isso que é importante trazer esse tema. Com certeza os profissionais envolvidos podem representar e falar como de fato está sendo executado. Mas existem cidades que já reduzem o tráfego, né? Aí é uma questão de urbanismo, mobilidade, Principalmente principalmente de automóveis pesados, caminhões, ônibus, daí envolve Motocicleta com escape aberto. Que são, como que é o nome? Quando eles alteram, né? Lógico que já estão fora do que é permitido por outra legislação. Você vai vendo como vai puxando, é tudo muito né? complexo, muito interligado. Né? Porque a gente não se trata só da lei do silêncio, se trata obviamente. De diversas legislações que são Mas esse é o bacana. Eu acho que né? a gente sempre tem que trabalhar na integralidade de todas as esferas, né? Então, assim, essa é uma ação que poderia ser estudada, ou se já tem essa iniciativa, acompanhar como que está sendo realizada. É claro que no período noturno, se a gente for avaliar, os ruídos eles ficam muito mais evidentes, quando se passa uma motocicleta com ruído alterado, né, com escape alterado. Nossa, na esquina da minha casa é direto, eu moro lá no Novo Mundo. Exato, mas por quê? Porque o tráfego noturno, ele diminui, né? Se a gente for analisar como está agora no período do dia e à noite, tem uma tendência a ser menor o tráfego. Mas aí o volume daí o volume daquele fica mais evidenciado. Se destaca mais. Se destaca mais. Então, por isso que precisa fazer realmente um levantamento de todo o entorno do hospital, como que é o fluxo, os horários de picos, qual é o perfil, porque como a gente está trazendo aqui, hoje a sociedade é uma outra realidade. Né? E não é só o Pequeno Príncipe, você avaliar o São Lucas, ele tem do lado a Avenida Paraná com os ônibus biarticulados de 5 em 5 minutos e do outro lado a Via Rápida. Sim. Então, Centro-bairro. O Hospital do Trabalhador também, né? Aí eu já puxei para minha região. É que aí os pobres trabalhadores são tão acostumados com o barulho na empresa que daí já nem liga. Porque lá também é entre uma rápida e uma canaleta, né? Mas só que há uma necessidade, né? As pessoas precisam se locomover. A localização é estratégica. Mas o trânsito antigamente, há muito tempo atrás, eu vou trazer até o ponto onde era situado o hospital, o Pinel. Se a gente for ver uma maquete, ele era bem distante do que hoje é o centro de Curitiba. Qual que é a realidade hoje do Pinel, onde a gente está? Está muito mais próximo, porque aumentou a população, né? Então, eu acredito ser aquilo que o doutor trouxe. Curitiba é uma cidade planejada, tem tudo para cada vez se desenvolver mais, mas esse é um olhar da atual sociedade. Se a gente for trazer lá o trabalhador, não é apenas as avenidas, o fluxo que se tem de ambulância,
É um hospital... Na própria Avenida Paraná, com as viaturas. Sim. As viaturas, a ambulância... O próprio hospital, ele já é um ruidoso. ambiente ruidoso, né? Por isso Sim. que a gente precisa, e eu acho super interessante trazer sobre essa gestão mesmo. O maior problema que os consegues encontram é para tirar a sociedade, ainda que vítimas em potencial, do marasmo. Infelizmente, por problema que aí precisa um pós-doutor em sociologia para definir, nós estamos passando por um momento, a sociedade em geral, que não adianta reclamar. Não adianta denunciar, não vai dar em nada mesmo. Isso aí, os poderosos não são punidos, sei não sei o quê. A sociedade, se nós avaliarmos a sociedade, se o IBGE se preocupasse em pesquisar por que a pessoa não toma certas providências, não, porque isso aí não dá em nada, isso aí acaba em nada. Nós temos problemas de vítimas, de não apenas, fugindo um pouquinho, não apenas perturbação de sossego, mas de assédio, por exemplo. Uma mãe foi assediada por um rapaz com característica de estar drogado, enquanto buscava a criança na creche, e ela guardava no alto. Na hora, ela pediu socorro e tal. Por coincidência, o nosso vice-presidente do Conseg, tem um comércio a 30 metros, ouviu, correu lá, acudiu, e chamamos a polícia veio em 2 minutos, porque tinha viatura no bairro. A polícia faz um trabalho muito bem feito, e a Guarda Municipal, nesse caso foi a Guarda Municipal, porque a polícia tem uma integração com a Guarda Municipal, que quando a polícia não tem viatura próxima, ela comunica, tem uma central, ela comunica à Guarda Municipal, e esta vai, principalmente agora que o Supremo ampliou, né, o poder da polícia, da Guarda Municipal em poder agir quando em flagrante. Muito bem, a guarda chegou enquanto o cara estava por ali ainda, seguraram e tal. Fomos lá, tentamos convencer a vítima a representar. Ela não representou porque disse que isso aí não dá nada, isso aí vai para a delegacia, o cara é solto. Mas a senhora precisa representar para a guarda poder levá-lo à central de flagrante, porque o doutor pode, sabe, de sobejo, se não a vítima, não a réu. Não representando, o que a guarda fez? Vá com Deus, amigo. E aí notamos também as estatísticas, né? Que às vezes Sim, o que precisa para então, mensurar a sociedade, as políticas públicas. mesmo as vítimas de barulhento numa festa, a gente desliga para o 190. Eu não vou ligar nada. Isso aí não dá nada. Os guardas nem vêm aqui, a polícia nem vem aqui, que eles têm crime para resolver. Ou seja, o marasmo da nossa sociedade. Nós estamos quilômetros, né, ou anos-luz à distância das sociedades desenvolvidas, onde as pessoas são conscientes do seu direito. Nós estamos vivendo um descrédito de cima a baixo, para não politizar a coisa, de cima a baixo da punição dos poderosos. Então, se comete crime porque a vítima não reage legalmente, não reage buscando os seus direitos. Esse é o maior problema que nós consegues enfrentamos. Eu tenho um dado interessante. Obviamente, né, que tem toda essa preocupação dos perturbados, de todas as famílias, dos idosos, mas vejam que número interessante e alarmante. Em 2022, a perturbação de sossego foi a ocorrência mais registrada pela Polícia Militar do Paraná. Sim. Com mais de 160 mil casos. Nos últimos 7 meses, não foi? Em 2022. Não, isso. agora em 2024, 44 mil nos últimos 7 meses. Pois é. A estatística específica, por percentagem, é 40%. 40%. 40% da percentagem. Então, assim, precisamos pensar nisso. Ou, por exemplo, nos hospitais, talvez reavaliar a estrutura de estacionamentos públicos, Claro. quem pode estacionar, quem não pode, por exemplo, porque tem estar em frente de vários hospitais. Então, talvez limitar para quem está utilizando o hospital, enfim. Tem uma grande discussão sobre a ocupação do espaço público, né, que vai muito além de tudo isso, enfim. E assim, quando tudo isso que o Volney trouxe, vai numa outra camada, assim, principalmente a comportamental, né? E eu vou falar do meu direito de fala, eu gosto muito dessas discussões por trazer realmente informações e orientações para a população. Eu acho que a gente ganha no cansaço mesmo. Sim. Né? Então, é dever nosso, quanto o Volney como teu representante, o doutor também na área dele, e nós aqui, todos envolvidos, né? Vocês da comunicação com o trabalho. É um trabalho muito mais profundo, porque, às vezes, as pessoas discutem muito sobre o direito, né? É meu direito, mas o seu dever quanto cidadão?
né? Então E é o nosso direito do outro, do né? outro, A principalmente, Que é o que a a gente estava falando contrapartida. aqui nos Então, bastidores. Aqui. isso é nosso também, nosso dever aqui, enquanto a gente é formador de opinião. Então, as pessoas, e até a gente, é bacana quando a gente fala sobre um assunto tão importante que a gente vai atravessando, né, Pedrita? Eu acho super importante trazer aqui, até eu queria me autodescrever, porque nós temos ouvintes que são deficientes visuais, cegos, então, que estão nos ouvindo aqui, que é extremamente importante, os portadores de deficiência. Eu sou uma pessoa morena, estou com um colar, um vestido em tons terrosos, um vestido leve. Estou sentada com os meus colegas aqui, com a Pedrita, que é loira, com jaqueta de couro, com o doutor que, como advogado, está com as vestimentas de um bom advogado, o doutor Guilherme, o Volney, que é uma pessoa incrível, um senhor que a gente já super conversou, que está com uma camisa xadrez e Uma não boina tirou a boina dele. E usa charmosíssima, óculos. inclusive. Tá? E além também dos surdos, né, que podem ver pelo YouTube, pela legenda automática. Então, a gente agradece super o apoio de vocês, que é também meu lugar de fala, com a acessibilidade que eu tanto levanto aqui nessa casa, que me deu oportunidade, porque eu sou fisioterapeuta do trabalho aqui na instituição e ergonomista. Então, quanto ao meu lugar de fala, eu sempre reitero, é muito importante a gente falar, a gente discutir, orientar e educar, como principalmente de um olhar preventivo, que o doutor Volney, que você falou. Só que somos uma cultura muito da ação corretiva. Sim. Certo? E não da preventiva. Não da né? preventiva. Que é o que a lei trata no seu trecho final, né? Que é o que eu Exato. falei, que a Secretaria do Meio Ambiente tem o dever de prestar esses cursos e essa assistência, que não é para quando acontecer, é antes de acontecer, para que não aconteça. É o controle ambiental, né? É o controle ambiental. Ao ver o cronometrista avisar do horário, eu quero aproveitar, porque eu sou acostumado com isso. Mas temos bastante tempo ainda, pode ficar à Para vontade. tocar em dois assuntos polêmicos, mas que eu vejo de maior interesse. A Câmara disponibiliza, tem galerias para as pessoas participarem, Sim. mas a população não vem participar. Não. A população não existe, agora eu cobro de vocês. Quantos grupos de moradores de qualquer classe vêm acompanhar as sessões da Câmara? Aí é gostoso no bar, né? Você meter o pau em todo mundo, porque no bar a gente fala de todo mundo. Falar dos vereadores que não fazem nada, mas as pessoas não vêm aqui. Quantas classes ou quantos grupos de moradores do quarteirão X do bairro Y vêm aqui pedir alguma coisa coletiva? As pessoas cercam o vereador quando vai visitar o seu bairro, o seu colégio eleitoral, A maioria para por pedir interesse um particular, uniforme de né? time, para pedir um uniforme de time, para pedir um churrasco do aniversário do familiar. Não, eu vejo isso, desculpe. É típico do brasileiro e do curitibano. No nosso bairro acontece isso, no Abranches e nos vizinhos. Então pedir um churrasco, mas não se organizam para dizer, senhor vereador, o que o senhor pode fazer para beneficiar o nosso bairro? Nós nos tornamos muito egoístas e a pandemia agravou isso, nos tornamos todos, cada um por si, e não se pensa mais no coletivo. Quando se cobra o legislador, e aqui é a nossa tábua de salvação, é aqui que se faz as leis, é aqui que se fiscaliza o executivo, mas as pessoas não valorizam. As pessoas vêm aqui para pedir favor pessoal. Então, infelizmente, precisa mudar a mentalidade do brasileiro, a mentalidade social. As pessoas se organizarem e virem, não fazer baderna, como algumas classes, alguns sindicatos vêm aqui com faixa, depredando, nada. Venha antes de precisar depredar. Venha antes de protestar porque eles fizeram uma lei que não foi do agrado daquela classe. Venha antes, ocupe as galerias, faça um abaixo-assinado com 1.000, 2.000, 3.000, mostre nos canais de televisão, nos veículos, nas mídias, que estão pedindo para o vereador tal, porque estarão colocando o vereador, o legislador, estarão colocando contra a parede, estarão dando visibilidade para o legislador, que se ele não fizer alguma coisa, cairá no ridículo. É que toda ação ela precisa ser identificada, né? Quando a gente traz para essa parte técnica, a gente precisa da demanda, que vai o senhor está falando. Precisa ser informado.
né? A gente precisa ter consciência, a gente precisa tem a busca ativa e tem a busca passiva. Sim, Então... por isso nós dos Consegues estamos muito regozijados com a atual legislatura, tanto na Câmara quanto do Executivo, porque pela primeira vez a Secretaria de Defesa Social e Trânsito fez um simpósio sobre segurança e chamou os Consegues. Os Consegues nunca foram chamados. Pela primeira vez, os Consegues estão vindo falar na Câmara. Estão vindo falar no canal da Câmara. Então, isso é um bom sinal. Já que as pessoas não se organizam voluntariamente, os Consegues, pelo menos agora nas suas reuniões, os líderes religiosos, os pastores, os padres, na hora dos seus avisos, vão convocar a população para virmos fazer isso, para auxiliar. Porque a perturbação do sossego, abrir mais um ganchinho, não está apenas no ruído. A perturbação do sossego está no bar ou na lanchonete, nem sempre regularizado, que abre só à noite e põe uma porção de tambores na calçada, e quem passa, porque a perturbação do sossego também é a mobilidade. Se eu não posso me mobilizar bem, com a minha boa saúde, eu tenho que andar na rua, porque o bar ocupou a calçada inteira. A calçada tem 2 metros e a calçada nos parece, a nós, população, que a calçada é do povo. Como dizia a letra, a poesia daquele famoso frevo, né? Que a Praça Castro Alves é do povo. Sim. Muito bem. Mas aí, agora está se legislando, está se permitindo, se dando alvará para os bares. O que eles fazem? Aqui está a calçada da Trajano Reis, eles põem 3, 4 tambores aqui ocupados com chopes e cervejas. E daí, ou você passa pela rua no meio dos carros, ou você passa um corredor polonês, como se diz, nada contra os poloneses, por um corredor polonês aqui do Monte de Marmanjo, te falando gracinha ou besteira para uma moça ou uma senhora que está vindo com sacolas de compra. Então isso também é perturbação do sossego, que é perturbação do meu direito, de eu viver em paz. Eu pago meu IPTU, eu pago meus impostos, eu quero viver em paz. E normalmente, aí vem um outro detalhe, por que a gente tem gritado tanto, os Consegues, principalmente São Francisco, centros cívicos, etc. É onde estão a grande quantidade de bares, doutor, normalmente estão em prédios antigos porque o aluguel é barato. Então, se analisar o seguinte, aqueles predinhos comerciais antigos, da Trajano Reis, Paula Gomes, etc., o aluguel é barato, porque é um prédio sem muita estrutura, que não se investiu e tal, que normalmente é de herdeiros. Então, o mesmo familiar que é dono ficou com a sala comercial, a avó mora em cima. Aí ele aluga o bar para ficar com som alto até meia-noite, 1h. E a avó querendo dormir. E a avó querendo dormir. É um direito dele. Aí vem o conflito. Por isso, o seu trabalho, doutor, de conciliador, trabalhando com as duas partes. O bar tem direito de vender, mas a senhorinha tem direito de dormir. E o neto tem direito de ganhar o aluguel. Sim. Esses são as reclamações mais frequentes, Nossa, então, mais graves. que o movimento recebe. E mais difícil, inclusive nós temos dificuldade quando somos identificados. E olha, e vocês não imaginam o que está por trás. O que está por trás. São verdadeiros interesses escusos de venda de estupefacientes que não compensa descrever aqui. Então, quando eles nos identificam, e a gente está passando por ali, por qualquer... Eu frequento o Largo da Ordem. Por isso que eu vejo. Sim. Tá? Eu frequento a Trajano Reis, porque, como eu disse para vocês, eu ainda gosto de alguns ambientes noturnos também, tenho liberdade. Então eu vejo, é in loco. Tá? Só que quando eles nos identificam, começa um verdadeiro linchamento verbal contra a gente tem que sair. Porque eles não respeitam o meu direito de também ir ao bar, porque só eles querem estar ao bar. Então é muito agressivo. Tem mais um detalhe, que normalmente esses imóveis antigos não são dotados de espaço para quantidade de banheiros, de toaletes, né? Sim. E aí as pessoas que ficam fazendo ali são ruas escuras, porque a iluminação dessas ruas que eu estou citando também são péssimas, são bem escuras, porque tem muita árvore e a iluminação é antiga, então não são ruas claras. Aí as pessoas fazem suas necessidades fisiológicas na rua, fazem um grupinho, pasmem, fazem grupinho, e daí um é encobertado para o outro urinar. E quem está lá em cima tem que sentir o cheiro quando esquenta o sol. Quando a Pedrita comentou, né, sobre quais ações poderiam melhorar
essa questão do ruído ali nos entornos dos hospitais, até mesmo desses locais. Vamos citar até o que o Volney disse das condições dos prédios mais antigos, né? Alguns deles a gente não pode nem alterar a questão estrutural mesmo. Sim. Mas o que tem de alternativa e que hoje já se utiliza, nós aqui da Câmara tem nesse anexo, são janelas anti-ruído, são revestimentos fonoabsorventes, onde diminui o ruído. Mas, assim, vamos considerar o que é o ideal e o que é o real. Porque a gente tem que considerar. Né? Porque assim, a gente sabe que muitos estabelecimentos, Exato. muitas vezes, e isso a gente vai tratar no episódio 2, falando especificamente dos bares e dos restaurantes, né? Eles querem funcionar, querem estar dentro da lei, mas eles não têm o poder, os recursos para poderem se adaptar, se adequarem, né? Fazer aquele isolamento acústico para que eles tem tantas outras coisas envolvidas, né, no empregador, do empreendedor, né? A documentação, às vezes até, eu acho assim, as pessoas se preocupam muito com o layout, né? A proposta a gente vai na Trajano, o layout deles é algo mais, assim... Dark, alternativo. Então, por que eu vou me preocupar em colocar um isolamento? Ou vai tirar esse layout, essa estética do meu... Então, assim... mas isso é um anarquismo que não pertence a quem quer viver em Exato. uma comunidade, né? Só que, assim... Não cabe na sociedade. Não cabe. Só que, por que eu trago isso também? Porque é uma realidade. Sim. Então... E existe público que frequenta aquele lugar, Precisamos então, respeitar essas pessoas também, né? Da forma que são, eu acho assim que o principal objetivo, principalmente da nossa conversa, assim, que as soluções realmente são as estruturas adequadas, como? Com a parte técnica envolvida, com o jurídico, com a população, essa integração das esferas, do poder, né, da nossa casa aqui, e principalmente controle ambiental, que a lei respalda, e políticas públicas efetivas, que vai no objetivo desse podcast de hoje e dos outros episódios, certo? Isso. Mas são muitas camadas envolvidas. A gente está falando da lei de silêncio. Mas estamos dando o primeiro passo. Graças a Deus. Quando existe conflito de deveres, de direitos principalmente, e conflito de direitos constitucionais. Exato. Existe uma discussão muito técnica a ser feita. E como o prefeito Jaime Lerner, quando o prefeito, dizia que Curitiba era um casco de uma tartaruga. Então, os bairros, eles não são isolados, não são ilhas. Eles estão conectados, igual o casco da tartaruga. Existem ali regiões que passam ruas e avenidas, enfim. Se todos nós quisermos viver em sociedade, precisamos aceitar a sociedade, não da forma como ela é, mas estipularmos o que é saudável para todos, né? E aí me parece que ocupar a cidade é saudável, é necessário, ocupar o centro é saudável e é necessário, mas também é necessário que a senhora consiga dormir, que a rua seja um ambiente coletivo, ocupado tanto pelo grupo que quer beber numa sexta-feira à noite, quanto com o que frequenta a feirinha do Lar da Ordem. Até porque a gente não consegue expulsar as pessoas que moram no centro, e a maioria há muitos anos, há décadas, para as áreas periféricas ou para longe, né, dos locais que estão, entre aspas, perturbando. E nós que estamos nos bairros já estamos notando, se vocês querem saber. Já está havendo uma migração dos moradores em situação de rua, que não são apenas moradores. A gente pode pôr 50%, entre aspas, que não são moradores, são interesseiros, são comerciantes de ilícitos, de cigarro paraguaio e outras porcarias que estão no centro. Com o aumento, com o projeto, com o plano em execução do prefeito Eduardo Pimentel, de bater no centro, eles estão migrando. 10% já migraram para os bairros. Imagina. Inicialmente para os bairros mais próximos, Bom Retiro, Centro Cívico, nas ruas secundárias, vamos dizer assim, não nas avenidas, e até no Abrantes já chegou um, tá? Que era do centro, porque como eu tomo meus ônibus todos no lado, ali na Praça Tiradentes, do lado da Catedral, conheço a maioria daqueles que moram ali embaixo das marquises, como aqueles que almoçam no restaurante popular ali. Isso, no restaurante popular, no restaurante deles. Então dá para ver que a tendência é eles migrarem. Como aconteceu com a Cracolândia em São Paulo, quando fecharam aqui, eles foram para a Praça da República, para as outras praças, quer dizer. Então, é um problema
maior, como diz o doutor, muito maior. É que tá tudo meio que meio relacionado, Tá tudo meio relacionado, não é nem conectado, meio, né? é Não tem completamente. como a gente, às vezes, separar uma coisa da outra. Bom, gente, o nosso papo tá muito legal, mas a gente já tá encaminhando para o final nesse primeiro episódio aqui, que já pelo primeiro episódio, você que está nos assistindo pode perceber que o assunto é quente, então eu já tô te convidando antecipadamente para você não perder os próximos episódios aqui do Pode ou Não Pode da temporada 2. A gente te explicou um pouco de como que funciona a lei do silêncio e o papel das pessoas e das entidades nessa discussão. Agora eu abro para que vocês possam se despedir, né, do pessoal que está assistindo em casa e para pedirem um sossego na cidade. O que vocês pediriam hoje de silêncio, né? Qual que é a mensagem que vocês querem deixar relacionada a esse tema que a gente trouxe para a população, mas principalmente para os nossos legisladores, né? Uma sugestão, uma crítica, ou já uma emenda direta aí para ser colocada na lei, ou a própria revisão da lei, né, doutor Guilherme? Porque ela é de 2002, como a gente já salientou aqui, e talvez a cidade já precise aí de uma nova configuração aí Posso sobre abrir as regras. exercendo um direito de cronologia? Pode, então vamos lá Ok. com o Volney. Pode A vantagem de ser falar, ancião, às vezes, é isso. Nós pleiteamos, enquanto consegue, sermos mais ouvidos pelos poderes. Como hoje foi o primeiro passo, como a Secretaria nos ouviu no simpósio, mas que os gabinetes do Palácio 29 de Março também nos ouçam. Que quando forem fazer algum evento, como na Rua Riachuelo e outras apertadas, sem infraestrutura, principalmente sem contratarem banheiros químicos, que ouçam os moradores. Eu acho que é uma questão legítima, é uma questão de direito dos moradores. Aqueles que pagam os impostos, que pagam IPTU e todos os demais impostos naquele meio, deveriam ser ouvidos com antecedência. Escuta, nós estamos pensando em fazer tal evento. Porque os moradores que sentem o problema local vão dizer, olha, então vocês pelo menos contratem banheiros químicos, vocês tenham 50 policiais para atender, porque esse que aconteceu do evento daquele domingo, Sim. do Cine Passeio. no Cine Passeio, foi ótimo, O do Oscar. foi democrata, ok. Só que depois foi todo mundo embora e os baderneiros, que não são população ordeira, os baderneiros passaram a depredar, passaram a tacar fogo em lixeira, passaram a fazer barbaridades, quebrar vitrines. Então, que quando for fazer isso, ouça os moradores, que o morador sabe qual a sua necessidade. Não só ali, como em outros locais. Que os moradores sejam mais ouvidos. Vamos exercer a democracia plena. Democracia plena, de direitos e deveres. Nós queremos cumpriremos nossos deveres, mas é nosso direito sermos ouvidos. É isso que a gente pleiteia. Agora sim, Guilherme. Bom, eu primeiro gostaria de agradecer primeiro pelo convite formulado pela Câmara, e faço isso na sua pessoa, Pedrita, e também do Bruno, que está aqui com a gente, e agradecer aos meus colegas aqui, a Jaqueline e o Volney. É um assunto muito pertinente, é um assunto muito importante. Como advogado, interpreto e me parece muito relevante que essa Câmara Municipal de Curitiba reveja a lei municipal que versa sobre o sossego, que versa sobre o silêncio. É uma lei que é adequada, mas era adequada em 2002 e me parece que agora em 2025 ela precisa de uma readequação. Até porque temos várias emendas, né, nessa legislação. Com o passar do né? tempo, inclusive uma muito importante sobre bares e restaurantes, que possivelmente vocês trataram, né, no próximo... Vocês vão tratar no próximo episódio desse podcast. Uhum. Mas, enfim, as minhas considerações aqui são as seguintes. Vivemos numa comunidade, vivemos numa sociedade, é preciso enxergarmos a cidade de Curitiba como um organismo vivo, composto por muitos indivíduos diferentes, iguais ou parecidos. Independente de qualquer situação ou de qualquer cenário, vejo que a conciliação e a conscientização são os dois principais passos para solucionarmos grande parte desse problema. Então, coloco aqui na mesa uma sugestão para que seja instituído um núcleo de conciliação, talvez que verse sobre esse assunto, e tenho certeza que o Tribunal de Justiça poderia apoiar essa sugestão, poderia ser encaminhado ao Tribunal de Justiça, e também que a Secretaria do Meio Ambiente, que a Prefeitura em si, protagonize
estudos e protagonize publicidades e um marketing voltado para diminuição desses casos de perturbação do sossego. Mas enfim, meu agradecimento a cada um de vocês, obrigado mesmo e contem comigo. Jaque? Primeiro, é um prazer estar aqui, né? Hoje como convidada, agradeço o Bruno, a toda a equipe da comunicação, os meninos que estão ali, né, por trás das câmeras. Você, principalmente, Pedrita, vocês sempre me apoiam aqui, porque sim, a gente trabalha muito questões ambientais aqui, questão de conforto térmico, ergonomia. Então, a Câmara, tendo esse olhar, principalmente para a população, mas trata também na instituição, né? É um trabalho que a gente está construindo há um tempo, e eu acho que complementando o que o doutor falou, e principalmente que o seu Volney disse, representando, né, o Consegue, no meu lugar de fala, eu falo muito sobre a importância da conscientização, através da educação mesmo, de orientação, e realmente atualizar essa lei, né, como o doutor mencionou, atualizar diante da nossa realidade, e também esse olhar principalmente para o gerenciamento de riscos ambientais, e enfatizar a importância de quanto isso impacta na vida da população. Agradeço mais uma vez, eu quanto fisioterapeuta e ergonomista, é realmente uma honra dividir esse momento com todos vocês. Então, muito obrigada, pessoal. E esse foi mais um episódio, aliás, o primeiro episódio da temporada 2 do programa Pode ou Não Pode, que foi inspirado nos trabalhos da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Curitiba. Gostou do assunto? Se liga que vem mais novidades por aí. Curta, comente, compartilhe e não deixe de acompanhar o trabalho dos vereadores de Curitiba pelas redes sociais, pelo nosso site e também por aqui no CMC Podcasts. Eu te espero no episódio 2. Tchau, tchau!